E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então aí fazer mais um vídeo aí pro canal. Tô um pouco me recuperando de uma gripe aí que peguei, mas já tá tudo certo. E esse vídeo eu quero conversar com vocês sobre um tema é, também que me perguntam muito, sabe? Tem muita discussão na internet, questões históricas, enfim, que é sobre o preconceito contra o brasileiro, né? A palavra contra até tem que ver, porque nem sempre o preconceito é contra, né? Porque o preconceito ele é fundamental. O preconceito ele é algo que vem antes do conceito, certo? Então qualquer pessoa que você vê na tua frente, você cria um preconceito dela antes de você conhecer aquela pessoa. Qualquer pessoa é assim. Então, você está numa sala de aula, entrou um professor. Primeiro dia de aula entrou um professor. Você olha o estereótipo daquele professor e você vai criar um preconceito. Pelo jeito dele andar ele deve ser assim, pelo jeito do cabelo ele deve ser assim, pelo formato do rosto ele deve ser assim. Então você cria um preconceito antes de você ter um conceito formado sobre aquilo. Isso é fundamental. Então todas as pessoas que eu enxergo, eu crio um preconceito sobre elas, até eu conhecê-las, entender melhor e virar um conceito. Então a questão não é nem o preconceito, a questão é quando o conceito daquilo está formado, ok? Então, falando a respeito disso aqui, em Portugal e na Europa como um todo, existe sim um preconceito contra o brasileiro e já alguns conceitos formados com relação ao brasileiro, na Europa como um todo. Por que eu falo na Europa como um todo? Eu estou morando aqui fazem quase 11 meses, então agora sim eu já tenho propriedade para falar de algumas coisas que eu vejo durante o dia a dia. Eu tenho uma oportunidade muito boa que poucos brasileiros têm aqui, de eu ter contato com muitos brasileiros e com muitas pessoas durante o dia. Então eu consigo trazer para vocês conteúdo de algo que realmente eu vivenciei, é conhecimento empírico, é fruto de discussão, fruto de conversa da realidade nua e crua como ela acontece aqui. E eu fiz o canal aqui com o intuito de conversar com vocês, de matar a curiosidade sobre vida na Europa, mas as pessoas vieram conversar comigo também aí em alguns comentários no próprio YouTube, Facebook, etc., dizendo para mim falar um pouquinho mais de realmente como é a realidade. Então, eu tenho que também fazer minha parte como brasileiro e também alertar vocês com relação a algumas coisas, tá? Bem importante. Então, esse vídeo aqui é um pouquinho falar sobre preconceito sobre os brasileiros na Europa como um todo, tá? Então, eu vou usar palavras bem diretas para não ficar enrolando vocês também, mas existem preconceitos negativos com relação ao brasileiro, e vou ser sincero com vocês que, com base na vivência que eu tenho aqui, muitos deles eu até concordo, tá? Com o ponto de vista mais especificamente dos portugueses, que é onde eu moro aqui em Portugal, ok? Então, por exemplo, falando com relação a mulheres, tá? A mulher na Europa, e falando mais especificamente de Portugal, né, eu vejo a minha realidade aqui, ela é um objeto de desejo dos portugueses, tá? Quando fala aqui que é uma brasileira, já vem logo o desejo na cabeça deles. E isso eu conversei com vários brasileiros, conversei com vários portugueses e é uma verdade, tá? Com vários portugueses e eu abri também para portugueses e disse para eles assim, o que vocês acham disso? Existe? E eles falam quando percebem que você dá abertura para que eles conversem com você sobre isso. Então, existe um preconceito com relação à mulher brasileira. Tá? E eu ouvi histórias de amigas minhas, muito próximas minhas aqui, que trabalham aqui em restauração. Restauração é restaurante, tá? Onde as pessoas, os portugueses, eles tocam na mulher brasileira, eles sentem vontade de tocar, tudo leva na questão da conquista e etc, sabe? Mas isso é por causa de um conceito, não é nem preconceito, é um conceito formado sobre a mulher brasileira, certo? E isso é fruto de uma migração muito grande que aconteceu nos anos 2011, 2012, uma leva gigantesca de mulheres brasileiras que vieram para cá para abastecer o setor da prostituição na Europa como um todo. E em Portugal isso foi muito forte. Isso marcou demais a postura e as características da mulher brasileira aqui. Quando eu digo forte, pessoal, é forte, tá? É como se toda mulher brasileira fosse puta. Falando bem o português com vocês, certo? Então isso é normal.
aqui. Até que a brasileira prove que ela não é disso, que ela se deu respeito, aí sim ela consegue reverter esse quadro. Então, nos anos 2011, 2012, uma leva muito grande de brasileiras vieram para cá e abasteceram muito o mercado da prostituição aqui. E isso desintegrou muitas famílias em Portugal. Tá? Isso faz parte do DNA português, esse ponto de vista sobre as brasileiras. Tá? Muitos portugueses tiveram amantes brasileiras, que isso acabou destruindo famílias, isso ficou muito forte na cultura familiar portuguesa. Tá? E isso se perpetua até hoje, tá? Muito forte mesmo. Então, para todas as mulheres brasileiras que venham para cá, e que já viveram situação também, que moram aqui, comenta no vídeo, vai lá e comenta no vídeo e conta a sua história também, mas é muito forte essa questão, tá? Porque a brasileira, ela é muito diferente da mulher portuguesa, tá? Ela é muito diferente. Primeiro que a brasileira, essas pragas já nascem com a cintura fininha, aquele bundão, aquele sorrisão lindo no rosto, e a mulher brasileira, vocês sabem como é que as mulheres brasileiras são lindas, né? E já as mulheres portuguesas, elas já são como é que posso dizer? São mais, assim, mais sérias, mais serenas, sabe? E aquela alegria da brasileira, assim, ela conquista, né? E etc., como acontece com nós brasileiros mesmo, né? Homens, né? Aqui é mais ainda. Então isso acontece muito, essa questão. Só que isso é levado para o lado negativo. Então você vê muito óbvio o conceito formado com relação à mulher brasileira, tá? E tem várias coisas que foram acontecendo para que se formasse uma proteção em relação, assim, cuidado com brasileiros, né? Basicamente isso aqui em Portugal, cuidado com brasileiro. Não assim odeiem eles, mas cuidado com brasileiros, tá? Outro sim. Nos anos de 2013 e 2014, teve uma leva muito grande do pessoal de artes marciais do Brasil que vieram mais especificamente para Portugal, tá? E fecharam o pau em várias baladas e muito quebra-pau, e isso também marcou muito a postura do brasileiro aqui, sabe? Que é um pessoal que é bom de briga, que é um pessoal que é encrenqueiro e etc. Isso eu já percebi, tá? Pessoalmente falando, tá? Quando eles veem que você é brasileiro, eles também abrandam um pouco e etc. Porque acham que a gente vai brigar ou coisa assim, tá? Então, tem contextos sociais, né, nesse caso das brigas e lutas, etc., que fechou o pau em muitas baladas e tinha brasileiro envolvido, e isso ficou muito forte. E eu conversei com um grupo de taxistas daqui e dei a abertura, assim, para eles falarem sobre o brasileiro. E eles falaram, assim, muita coisa assim que validando coisas que eu tinha visto. Mas existe, então, um preconceito contra o brasileiro e já conceitos formados mesmo de que brasileiro é assim, ok? E outra questão, muitos brasileiros que migram para cá são pessoas que você percebe que são pessoas mais simples, mais humildes, sabe? Que às vezes têm pouco potencial, assim, intelectual, educação mesmo, por várias circunstâncias da vida, tá? E tem muitos que são assim aqui. E isso começa também a criar um ponto de vista sobre o brasileiro, tá? Mas quero abrir um parênteses para vocês. Todo brasileiro, quando ele chega aqui, ele vai provar com base nas suas atitudes que ele é um brasileiro do bom, que ele é um brasileiro que veio para cá para agregar valor, para crescer, para evoluir, certo? Quando eu cheguei aqui, também teve essas situações, tipo, eu aqui não importa quem eu sou no Brasil, aqui eu sou um brasileiro imigrante, ponto. Essa é a minha categoria aqui. Até que eu vá provando que eu sou uma pessoa que tenho atitudes corretas, que sou uma pessoa que, enfim, que estou aqui para contribuir com a coisa toda. Só que também depois que você consegue essa confiança do português, pessoal, você passa a fazer parte da família do português. Eu conheço portugueses aqui que, sinceramente, eles me adoram muito, de verdade, tá? E percebo o quê? Que eles amam os brasileiros. Eles gostam muito dos brasileiros. Eu sinto que eles gostam dos brasileiros, tá? Mas eles têm medo porque muitos brasileiros vieram aqui e já fizeram muita cagada aqui, certo? E se defendem. Mas quando você prova para eles, olha, eu não sou um desses que faz isso, sou um brasileiro assim. Aí, pessoal, tu tá em casa. É incrível, eu gosto muito dos portugueses, tá? São pessoas muito engraçadas, tá? Eles são muito simples. Eu gosto muito dos portugueses, tá? De verdade mesmo. Mas aqueles que você prova que você é um brasileiro fiche, que você é um brasileiro legal, que você é um brasileiro do bem. Se você provou isso para eles, é sério, é incrível como eles se absorvem na família, certo? Por exemplo, assim, eu recebo aqui, ó, vários
vinhos e bebidas aqui de clientes, está até aqui em cima aqui, que assim que fazem questão de pagar meu almoço, minha janta, quando eu vou fazer contato com eles, ganho bebidas. Então assim, então o português, ele gosta muito do brasileiro, mas ele tem uma preocupação em relação ao brasileiro com base nesses fatores históricos, tá? Então existe preconceito sim contra o brasileiro, e eu concordo com o ponto de vista deles, tá? Por tudo que aconteceu, tudo que eu já li, tudo que eu já ouvi de história aqui. Então você, brasileiro, que vai vir morar na Europa inteira, tá? Ou que já mora aqui também, existe sim esse preconceito em relação ao brasileiro, tá? E é uma proteção deles. E pessoal, 20%, sei lá, 30% da população portuguesa é brasileiro. Isso não é pouca gente, isso é muita gente aqui, tem muito brasileiro. Então, pessoal, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho extenso, tá? Mas é importante vocês refletirem sobre isso quando forem pensar em Europa, em viver na Europa, em turistar na Europa. É uma dica para vocês, tá? Sobre essa questão do preconceito. E o preconceito, ele é importante. Ele é importante, é uma segurança que você tem. Mas hoje existem preconceitos contra o brasileiro e conceitos já formados contra o brasileiro, tá? Assim como tem muitos conceitos positivos também já formados, mas aqui estou falando sobre essa questão negativa da coisa toda. Mas existe sim, um preconceito sobre o brasileiro, por questões de prostituição que vem ao longo do tempo, por questão de próprio potencial intelectual de muitos que se encontram aqui, sabe, que vieram buscar atrás de oportunidades, enfim, e também por essa questão de brigas e etc. E tem várias outras coisinhas, tá? Mas a questão é que isso tudo formou uma casca europeia em relação ao brasileiro. Mas quando você consegue abrir um buraquinho nessa casca e mostrar que você é um brasileiro que veio para cá para agregar, você é incrivelmente bem-vindo. Eles realmente se entregam para ti, sabe? Isso eu acho muito legal dos portugueses, que é o que eu tenho mais experiência. E a forma de você quebrar essa casquinha que tem com relação aos conceitos e preconceitos em relação ao brasileiro, você consegue quebrar essa casca com atitudes, certo? Com atitudes que você consegue quebrar essa casca, certo, pessoal? Então esse é um vídeo deixando um toque para vocês sobre essa questão do preconceito contra o brasileiro na Europa. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver o seu ponto de vista, comenta aqui no vídeo, certo? Comenta aqui no vídeo. Mostra o seu cenário, concorda, não concorda? Coloca aqui no vídeo, vamos conversar, mas é um ponto que, acreditem, eu só faço vídeo do que realmente interessa. E essa parte do preconceito mexe com os brasileiros aqui na Europa e cabe muito a vocês a reflexão. Ok, pessoal? Então espero que tenham gostado do vídeo, acessem o canal lá, se gostou, curte, se inscreve lá no canal, compartilha com seus colegas, que é importante vocês olharem essa reflexão. Porque muitos, quando pensam em vir morar na Europa, focam em guardar dinheiro, vender suas coisas e vir para cá. E não pensam em algumas variáveis que é fundamental. Quando chega aqui se assusta. Ok, pessoal? Então é isso aí. Obrigadão por ter assistido mais esse vídeo até aqui. Um abraço, tudo de bom para vocês aí. Até! Europackers. Pensando em fazer sua mudança para o Brasil ou Europa com um serviço diferenciado e com eficiência? Na Europackers, serviço porta a porta e a logística é estruturada de forma a agilizar a sua entrega. Europackers, porque fazer é fazer bem.